tinha muita coisa pra falar com você hoje, mas muita, mas você é uma enciclopédia. Então eu tinha que falar muita coisa, mas não temos time pra isso. Apesar que você participou de um podcast de 4 horas que eu vi lá assisti ele lá. A maioria deles, 3 horas e meia. Mas nós vamos continuar aqui batendo um papo nesse time. Caio, eu não tenho nada contra os coaches. Fazer seus trabalhos fora, não usarem a palavra, o evangelho para prostituir. Mas são poucos os que não usam. Mas eu até coloquei essa opinião aqui. Esse vídeo tá rodando no Brasil. Tá rodando no Brasil esse vídeo. Que eu falei que hoje esse movimento coach, dentro do contexto religioso, usando o evangelho, está prostituindo a palavra. Que eu acho isso uma aberração. É uma outra maneira de vender o evangelho, exato. Porque há muito tempo o mestrado, o ministério mestre, como diz o apóstolo Paulo, do ensinamento, estava ainda genuíno, apesar da escola dominical ter poucas pessoas, tudo mais. Aquela coisa simples, do simples, independente de igreja, de religião. Mas então, primeiro foi música gospel, depois, e aí vai, política, mas eles tinham esquecido, mas agora parece que eles pegaram isso aí. Tem um vídeo desse coach aí, que ele fala sobre você, mas eu queria perguntar se eu estou com razão em relação a isso. Que esse trabalho do coach, não tô falando fora, você pode falar o que quiser lá fora, motivacional, mas usar a palavra, Caio, é uma aberração, e muitos me ligaram, me criticaram. Então, coloca o vídeo do Massal, que você entrevistou ele um dia, eu vi, bateu um papo, ele falou sobre você um ano atrás. Insistiram muito para eu entrevistá-lo. Aperta o play. Eu até esqueci da entrevista, cheguei meia hora atrasado. Que foi o maior pastor do Brasil há 30 anos atrás. Queridinho da Rede Globo na época. Ele era sensacional. A maior base de tudo que a gente ensina hoje foi ele que trouxe como uma revelação fresca. Foi ele. Essa semana ele pegou falar mal de mim. E o senhor falou para mim, compaixão, é duro para ele ver você fazendo o que ele fazia 30 anos atrás. Deus me livre. Tenha compaixão dele. Você sabe o que aconteceu? Ele era a maior máquina que tinha aqui na Terra. Só que uma coisa pegou ele. A lei. O pecado, o adultério. Ele caiu e achava que a obra era dele. Por isso que nunca mais voltou. Aí ele embirrou com outro cara que se levantou depois dele, do de bigode. E o bigode começou a crescer e o Senhor começou a usar e poderosamente começou a vir com uma palavra fresca e nova. Aí ele pegou e perdeu o coração dele por causa do bigode. Pablo, por que você não fala dos caras? Cara, isso é uma briga de irmãos. A gente resolve lá em casa. Eu não vou falar os nomes. Eu pus no meu coração, eu não vou falar mais de nenhum irmão. Nenhum. Quem é nobre não fica falando dos outros. Pode tirar, isso já repetiu, pode parar. Esse foi o último vídeo que eu ia passar pro senhor hoje. É um outro rapaz ignorante, não sabe de nada, que eu até hoje eu estaria lá onde eu estava. Naqueles píncaros. Me tirou de lá, eu é que não quis, eles não conseguem entender. Seria mais cômodo pro senhor, seria zona de conforto. Eles não querem entender que aquilo ali não é o ápice, aquilo ali é o fundo do abismo, é o lugar mais perigoso. Eu escolhi vir para um lugar de simplicidade, onde eu sirvo a Deus com a minha consciência. Puxa mais um pouquinho para perto do microfone. Sem dever nada a ninguém. Nada a ninguém, com uma liberdade que nenhum deles nem sonha qual é. Eu digo o que eu penso, o que eu quero, onde eu quero, para quem eu quero, em qualquer lugar da terra, sem fazer média ponderada com ninguém, sem dever nada a ninguém, sem precisar do dinheiro de ninguém. Agora, esse é um rapaz que cultua dinheiro. Outro dia ele estava dizendo, sabem por que Jesus falou tudo que Jesus falou sobre dinheiro? Aí fez uma parada retórica. Isso é porque ele não era casado e não tinha filhos. Porque se ele fosse casado e tivesse filhos, Jesus ia falar a beça sobre dinheiro. Então, todo o ensino do Evangelho
de Jesus e dos apóstolos sobre amor a dinheiro, sobre o perigo da idolatria do mamon, sobre tudo isso, ele reduz ao fato de que Jesus era solteiro. Como ele só fala em dinheiro, é tudo sobre dinheiro, Jesus tem que não falar em dinheiro porque era solteiro, coitado. Então não precisava de falar em dinheiro porque tinha gente sustentando a ele, mas se ele fosse casado, tivesse uma mulher e filhos para sustentar, ele ia falar em dinheiro o tempo todo. Então você veja como as noções são loucas. O Silas, que ele diz que cresceu, Deus me livre, o Silas cresceu para o abismo. O Silas de hoje é pior do que o garoto de 18 anos que eu conheci, que pelo menos tinha o temor do Senhor, que pelo menos chorava de quebrantamento quando ouvia uma mensagem. Eu vi o Silas derretido me ouvindo muitas vezes, e me abraçando e me beijando. Foi o oposto. Ele entrou quando a ganância da teologia da prosperidade tomou conta dele, ele enlouqueceu. Então tudo que ele pensa é em dinheiro, é em dinheiro. Quando ele pensa em política, é em dinheiro. Quando ele pensa em ministério, é em dinheiro. Quando ele pensa em qualquer coisa, é em dinheiro. Você também já ouviu alguém chegar aqui e dizer: rapaz, eu estava em casa sentado, ouvi o Silas pregando, meu coração se encheu, caí aos prantos chorando, me converti, estou servindo ao Senhor. Você já ouviu? Me diga, na sua vida, já ouviu? Não. Ninguém ouviu, porque ele só vai lá falar loucura. É política, é ódio, é raiva, é opinião contrária aos outros, aqui é melhor, aqui é maior. Ele é o porta-voz oficial dos evangélicos. Não tem evangelho na vida dele. E o Marçal vai dizer que ele chegou ao topo. Cara, isso aí é nadar na lama, é se esquecer da água da vida. E esse movimento coach, Caio? É um movimento oportunista, como é o caso do garoto aí, do Marçal, que ficou milionário, alguns dizem que bilionário. Mais um câncer. Mas só um, e que vai acabar. Porque isso tudo é que, eu não sei, a minha memória é muito boa, não só a minha memória histórica dos últimos 70 anos, e de antes de eu nascer, que minha mãe era evangélica, minha avó era evangélica, eu tenho memória evangélica desde o século XIX. Mas antes disso, eu tenho a memória evangélica desde Jesus para cá, a memória do evangelho. E minuciosamente de todos os fenômenos dos últimos 2000 anos. Então eu sei o que aconteceu. E também sei uma coisa, que isso muda de 15 em 15 anos. Cadê o dente de ouro? Você é do tempo do dente de ouro? Lembro. Todo mundo tinha que ter dente de ouro. O Espírito Santo me abençoou, estou com dente de ouro aqui. Ache um dente de ouro hoje. Cadê eles? Cadê o dom de lagartixa, que todo mundo ficava pregado nas paredes? O Espírito me visitou. O Espírito da gargalhada, que ainda tem um aqui, outro ali, baseado no Kenneth Hagin, mas teve um tempo que era só gargalhada. 10 anos depois acabou. Agora é o peão do roda, que é uma assimilação sincrética dos cultos afro-brasileiros, que eles pentecostalizaram o sincretismo afro-brasileiro. Vão rodar e vão parar de rodar. Vão inventar outra coisa, porque eles vivem de movimento em movimento, de distração em distração, de número de círculos. Mas houve uma corrupção. Esse fato de que o outro governo instituiu armamentos como defesa pessoal e os evangélicos estiveram entre os grupos que mais se armaram. Eu vi teólogos presbiterianos dizendo que estavam felizes da vida porque tinham conseguido comprar armas de grande calibre com uma quantidade enorme de munição. Você já imaginou? Se eu podia imaginar 50 anos atrás um teólogo, um pastor, um homem da paz, um homem do evangelho, dizer que estava feliz da vida porque agora estava armado com um trabuco enorme em casa. Ele mora aqui numa zona rural, numa zona urbana, ele não é nem dono de uma fazenda solitária, sem nenhum vizinho, sem nenhuma defesa, sem coisa alguma. Calma aí, voltando ao trabuco, vamos continuar. Porque eu ia perguntar para você se, olhando... O rapaz estava falando de que
aqui da chave hermenêutica. Eu vou falar desse rapaz agora, vamos colocar um vídeo dele. Eu quero perguntar pra você o seguinte, Caio. Se o Anderson Silva... Mas você não conhece, mas você ouviu. Então vamos lá. Então, se o Anderson Silva está caminhando uma linha tênue entre graça e legalismo... Não, tênue não. Ele não tem nada a ver com graça. Então vamos dentro do seu contexto. De Moisés, se para você... mais um muçulmano radical. Então, reverendo, seguindo as xarias. Se para você, Anderson Silva, pastor Anderson Silva, ele está caminhando no legalismo total, e muitos dizem que o senhor está caminhando no liberalismo total. Eu não sou liberalista porque eu tenho um monte de critérios. Alguns dizem que o senhor é um libertino da fé. Mas também não entendo. Libertino é aquele indivíduo que consente tudo. Eu tenho 6 filhos. Todos eles são pessoas honestas, não tem nenhum promíscuo entre eles, são todos crentes, todos santos, educados no temor do Senhor, e eu sou libertino de quê? Coloca o vídeo na tela, vamos lá? Então, abre a nossa playlist ali. Eu tomei uma decisão diante de Deus há 50 anos atrás que eu não queria processar ninguém, mas esses caras todos... Vamos lá. Anderson Silva, põe na tela, aí ele teve aqui no Imparcial e falou sobre o Caio, eu quero que o Caio responda agora. Depois que assistir esse vídeo, é um vídeo de 2 minutos. Vou me ausentar. Se eu me ausentar, geração Caio Fábio destrói o que sobra de nós, né? Eu vou ficar, ser evangélico sou. Da mesma laia do Macedo. O que seria? Até então sim. Porque, por exemplo, eu me posiciono contra os falsos profetas, mas quem sou eu para dizer quem é salvo e não é? Eu julgo comportamentos, eu julgo ações, não julgo salvação. Paulo diz, olha lá aos Coríntios, o dia do Senhor provará a obra de cada um, e algum de nós escapará como pelo fogo. Quase não entra. Quem sou eu para dizer? O que seria a geração Calfábio? A geração do relativismo. Todo aquele que relativiza a Bíblia administra algo que a Bíblia condena. Caio Fábio não é diferente. Em nome dos seus próprios pecados, os pecados de sua casa, ele contra mim. Reconstruiu Deus à própria imagem. E é a pior blasfêmia, né? Um ser humano, assim, ele tem certeza da não certeza. Ele julga a igreja evangélica e ele diz que Jesus é uma coisa, mas que autoridade ele tem para dizer que o Cristo da igreja evangélica é uma farsa e o Cristo dele é verdadeiro? Que arrogância que é essa? Ele é a 4ª pessoa da Trindade para ter certezas da existência de Deus? Do tipo assim, ele foi num podcast, o inferno não existe, ele é aqui. Quem é tu, irmão? Como é que o inferno não existe? Eu digo que é aqui. Então, tem uma quantidade... Tem mais uma coisa pesada que ele fala. Ele fala uma coisa pesada assim, agora. É sagrado, é Jesus, eu me rendo. Sabe? Obviamente, assim, quem é a geração Caio Fábio? A tragédia começou quando ele no Brasil, essa heresia não é nova, mas foi ele o agente de Satanás que trouxe isso para a igreja evangélica. Jesus, a chave hermenêutica. O que ele quer dizer com isso? Nós teólogos entendemos seja cristocentrismo? E no nosso debate teológico na mesa entre pastores e teólogos, isso é fenomenal. Jesus é a chave hermenêutica. Jesus é a interpretação de toda a palavra de Deus. Mas assim, qual a estupidez de Jesus é a chave hermenêutica? Caio Fábio, como um herege. Se Jesus não falou, não é evangelho. É Bíblia, mas não é Evangelho. Foi Salomão. É Bíblia, mas não é Evangelho. Foi Paulo. Por exemplo, Paulo, eu entrego fulano a Satanás para a destruição do corpo, para ver se o Espírito... Alexandre Latoeiro. Não, isso é Bíblia, mas não é Evangelho, porque o Evangelho é pacífico. Aí, por exemplo, ele customizou. Num podcast ele falou que o seu filho mais velho é homossexual, nenhum problema com isso, falou isso com respeito. Mas eu quero evidenciar o problema de um cara como ele que está enganando muitos. E uma neta minha é gay. Ponto. Então a gente tem um cara com um grande escândalo sexual há algumas décadas, eu não julgo ele por isso. Se Jesus falou, não sou eu para cobrar. Mas você não se torna o mesmo quando peca. Cara, é obsessivo com essa ideia. A espada nunca mais saiu da casa dele. Houve uma consequência trágica. Aí ele vem agora. Ele tem esse dano da infidelidade que destruiu o ministério dele e a relação dele com a igreja evangélica. Agora, o filho gay, um neto gay, por exemplo, como um pastor vai lidar com o seu pecado, o pecado dos seus filhos e continuar fiel às escrituras? Deveria ser assim. Mas um cara como Caio Fábio fez o quê? O desafeto dele com a igreja evangélica fez ele agora, em nome de sua própria conveniência, costurar o sagrado. O sagrado é o que a minha emoção determina e não mais o que está escrito. Qual seria esse limite?
O microfone é seu, Caio. Então, esse moço, ele não sabe de absolutamente nada da minha vida, nem do meu pensamento, nem de coisa alguma. Ele se incluiu ali entre os teólogos. Eu conheço todos os teólogos do mundo, os melhores teólogos do mundo e do Brasil. Não sei, nunca ouvi falar desse moço como pensador de coisa alguma. A única coisa que eu vejo, que me disseram, eu vi 3 vídeos dele e o resto foram informações, que ele gosta muito de denunciar quem adulterou e que já trouxe várias denúncias de gente que adultera, já comprou briga com pessoas que ele acha que são licenciosas em alguma coisa, que a grande manifestação dele é essa, ele vem fazendo isso no curso de algum tempo. Isso segundo as pessoas que o ouvem, eu realmente não tenho nem interesse, nem coisa alguma. Eu ouvi esses 3 porque me mandaram e porque você tinha me convidado e eu viria aqui, porque honestamente, se eu não viesse aqui, eu nem teria ouvido, eu não tenho tempo para perder com tanta tolice.